Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro capítulo da nossa aula sobre imagens do nosso curso de HTML e de CSS. Bom, para ser bem sincero com vocês, eu acreditei que o formato ideal para esse tipo de aula seria quebrar a aula em pequenos pedaços. Essa daqui eu acho que vão ser mais ou menos uns 2, 3 ou 4, justamente para isso. E a aula de hoje é a respeito de redimensionamento de imagem. Bom, primeiramente, bom, imagens certamente são importantes para deixar seu site bonito, correto? Bom, é aí que eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já viram um site que tem alguma imagem, aliás, que não tem nenhum tipo de imagem, mas que mesmo assim é bonito? Bom, é possível, mas as imagens, de modo geral, elas são muito importantes justamente para isso, porque elas servem para deixar o seu site bonito como um todo. Enfim, mas por que a aula é sobre redimensionamento de imagens? Pensa comigo. Pensa no ponto de vista de armazenamento e de transferência de dados. Armazenamento hoje em dia não é uma coisa tão cara assim, a menos que você tenha diversas imagens no seu site. Aí realmente vale a pena você redimensionar todas as imagens. No entanto, transferência de dados com toda certeza é o maior custo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você for lá na calculadora de preços do AWS, vou dar um exemplo para vocês. Uma imagem de 2 megabytes. Vou dar um exemplo aqui para vocês, justamente para isso. Eu vou abrir a calculadora de preços do AWS com vocês, justamente para que a gente possa fazer esse exemplo, ok? O serviço que eu geralmente utilizo para fazer esse tipo de coisa é o Amazon CloudFront, para fazer a transferência de arquivos estáticos, enfim. Geralmente é o Amazon CloudFront, ok? Daí, a partir daí, a gente tem que saber, aqui na América do Sul, para vocês darem uma olhada. Suponhamos que o seu site ele receba 1 milhão de visitas por mês e você tem uma imagem nesse site que custa 2 megabytes. Bom, sabendo disso, o que acontece, galera? Aqui no CloudFront, a gente paga geralmente a quantidade de terabytes ou de gigabytes que a gente transfere. Enfim, daí por conta disso, eu vou mostrar aqui na calculadora para vocês. Bom, voltando aqui. Digamos que nossa imagem ela tem 2 terabytes. O que acontece? Quer dizer, 2 megabytes. O que acontece? 1 milhão de pessoas vão ver essa imagem, correto? Bom, isso significa que a nossa imagem ela vai custar 2 milhões de megabytes. Isso daí seria mais ou menos algo em torno de 2 terabytes, para ser bem sincero. Então aqui no terabytes por mês, eu posso colocar em transferência de dados de saída para a internet 2 terabytes. E como vocês podem ver, o custo não é nada baratinho, é $225. Agora, vamos fazer o mesmo cálculo com uma imagem custando apenas 100 kilobytes. 100 kilobytes é mais ou menos equivalente a 0,1 megabyte, correto? Correto. Daí a gente multiplica isso pelo mesmo 1 milhão. Aí a gente teria 100 mil gigabytes, 100 mil megabytes, correto? Só para lembrar, essa conta aqui, ela está considerando o número de megabytes por mês, ok? Dando mais um feedback aqui para vocês, é o seguinte. Quanto a sua imagem custar 100 kilobytes, a gente teve que fazer o cálculo, correto? 100 kilobytes vezes 1 milhão dá algo em torno de 100 gigabytes por aí. Daí a transferência de dados seria de mais ou menos 0,1 terabyte. 100 gigabytes seria o equivalente a 0,1 terabyte. Vou até mostrar aqui para vocês. Seria o equivalente a mais ou menos algo em torno disso. Enfim. Então é exatamente por conta disso que a gente redimensiona as imagens. E como que a gente redimensiona as imagens? Bom, a gente utiliza uma ferramenta chamada GIMP ou GIMP. Vou mostrar para vocês como que ela funciona, ok? Bom, aqui a gente clica em arquivo, abrir,
Bom, eu vou até o local onde minha imagem está instalada, ok? Eu vou inclusive cortar esse vídeo porque essa parte vai ficar longa. Bom, agora que eu abri o nosso arquivo de imagem, para redimensionar, a gente faz assim. A gente clica aqui em imagem, a gente clica aqui em redimensionar imagem, ok? Daí a largura, eu vou definir ela como 600. E a altura, 338, pode ser. Posso clicar aqui em redimensionar e tá feito o trabalho para salvar. Para salvar, eu venho aqui em exportar como, daí aqui eu posso utilizar esse daqui, image 640. Pode clicar aqui em substituir e é isso. Lição de casa: redimensionar a imagem em outras resoluções, como é o caso de 300 por ou 400, enfim, assim que vocês puderem. O que acontece? Esse é um conceito muito importante, galera. Por quê? Porque a imagem em alguns outros dispositivos, como é o caso de celulares, de computadores, de algumas outras coisas no sentido, tem que aparecer de uma forma diferente, justamente para melhorar a experiência de usuário e justamente para melhorar o carregamento da página como um todo. Beleza? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no meu canal. Falou, gente. Tchau.